Boa noite para todos vocês, queridos, vocês que estão chegando aqui no Instagram, vocês que vão acompanhar essa live depois pelo YouTube. Hoje é dia 27 de março e é a nossa última live em homenagem ao mês das mulheres. Que bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, cada um que chegou, você que está assistindo essa live por recomendação de alguém, fique muito à vontade para dar uma olhadinha aqui no perfil se você está no YouTube. Nós fizemos uma série de 5 lives, na verdade, começamos ali na última semana de fevereiro e cá estamos para finalizar. São lives muito abençoadoras, são lives de conhecimento, de testemunho e nada mais, hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos conhecer a história de vida da Aline Gonçalves. Gente, e que história, viu? Que testemunho. Meu Deus, como que foi para a Aline passar o processo de Marta para Maria. Todas nós, na verdade, como eu digo para o pessoal, todas nós temos uma Marta que habita em nós, né, gente? E todos nós temos uma Maria que habita em nós também. Deixa eu fazer os ajustes aqui. Existe essa porção inevitável que tem seu lado positivo, não é? Não é de todo ruim ser Marta, nem de todo ruim ser Maria. Boa noite. Aí minha vista chega essa hora, ela não me deixa ler muito direitinho, não. Céu 879, Aline chegou. A Aline é a convidada dessa noite. Então, hoje nós vamos entender a importância de nós pegarmos os pontos fortes de Marta para que isso permaneça em nós e a importância de nós acionarmos a nossa porção Maria. Ser Marta e ser Maria é encontrar um ponto de equilíbrio, é ser uma mulher aprovada por Deus. Ser Marta e ser Maria é alcançar um bom lugar na nossa vida de esposa. Silmar, querido, que bom que você veio, amigo. Encontrar um bom lugar no nosso papel de esposa, no nosso papel de filhas, no nosso lugar de serva de Deus, de amiga e de todos os muitos papéis que todos nós acabamos desenvolvendo, não é verdade? Então, para não fugir do costume, eu vou pedir para vocês que estão chegando aqui, vamos compartilhar essa live? Você pode enviar aí para as 3, 5 amigas suas. Ai, o tripé tá balançando um pouquinho. Você pode enviar aí para a gente convidar as pessoas? Conteúdo bom a gente precisa compartilhar, né, gente? Se você tá aqui no YouTube e durante a live você se lembrar de alguém porque algum ponto se conectou com alguma outra mulher que você ama muito, dê um pause e compartilhe imediatamente com ela, depois você volta e continua assistindo. Então, como vocês sabem, eu sempre coloco uma música tema, né? Uma música que tem a ver com o assunto da live. E hoje, como nós vamos falar de Maria, nós sabemos que o que caracteriza e diferencia, assim, no cru, Marta e Maria é o fato de que Maria parava. Maria parou para estar aos pés de Jesus. Maria parou para ouvir. Maria parou para receber, para entender e aprender. Marta não deu conta de parar, né? Marta estava ali na correria, agitou-se por dentro. E aí, se você quiser entender os aspectos de tudo, de pontos de vista diferentes a respeito de Marta, é só você procurar aqui no feed do Instagram e no YouTube, no canal do YouTube, A Mulher Marta, tá bom? Então hoje nós vamos ouvir essa música. Busca sua água, termina de ajeitar o que você precisa ajeitar, ou simplesmente fecha os seus olhos e deixa Deus falar com você através dessa canção. Essa canção fala muito do coração de Maria. Vamos lá? Quero estar aqui por
essa oração, que essa música seja uma verdade na nossa vida. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque te porque te amo, eu paro todas as coisas. Porque te amo, Senhor, me prostro diante de ti. Porque te amo, escolho a tua parte. Estar aqui. Que te adorar, Senhor, que te ouvir, que estar aqui, porque te amo, porque te amo, eu paro todas as coisas. Porque te amo, me prostro diante de ti. Porque te amo, escolho a boa parte. Estar aqui, que te adorar, Senhor, que te ouvir, que estar aqui, que estar aqui, que te adorar, Senhor, que te ouvir, que estar aqui, que estar aqui, que te adorar, Senhor, que te ouvir, que estar aqui, porque te Amém? Vocês já conheciam essa música? Ainda não? Se quiserem conhecer, é só procurarem lá no YouTube, Porque Te Amo. É do DVD A Canção do Amor, do Diante do Trono. Parece uma música composta por Maria, não parece? Ela começa dizendo assim: eu não quero estar aqui por obrigação, eu não quero estar aqui por religião, eu só quero estar aqui porque te amo. Nós também não deveríamos estar diante do Senhor somente por obrigação, e nem por religião, e nem para cumprir qualquer coisa. Deveria ser só por amor. Eu não quero estar aqui para fazer uma canção. Essa música a Ana Paula compôs, foi por isso que ela trouxe essa fala, né? Não só, Senhor, para poder fazer uma canção. Eu não quero estar aqui para pedir algo de tuas mãos. Não que não possa, né, gente? Porque claro que pode. Nós precisamos, inclusive, pedir ao Senhor. Ele mesmo nos ensina a pedir, né? Mas não como algo principal para estar diante do Senhor. A não ser que estejamos passando por aquela situação que a gente sabe que se não for Ele, não tem como se resolver. Eu só quero estar aqui porque eu te amo. Porque te amo, eu paro todas as coisas. Porque te amo, eu me prostro diante de ti. Porque te amo, eu escolho a boa parte,
que é estar aqui e que é te adorar, Senhor, que é te ouvir e que é estar aqui porque te amo. Oh Deus, faz essa obra no nosso coração, Senhor. Que essa porção de Maria inunde o nosso coração e nos leve a ser e a viver essa verdade. Só o Espírito Santo pode fazer algumas coisas por nós, né? E nós aguardamos. Enquanto aguardamos, carregamos pedra. Enquanto descansamos, carregamos pedra. Ou seja, até que o Senhor faça algumas coisas profundas demais serem uma verdade em nós, nós fazemos a nossa parte, nos disciplinando, nos esforçando, estando ali diante dele, mesmo que às vezes não com tudo ajustado no nosso emocional, mas Senhor, eu tô aqui do jeito que eu tô, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu sou, eu não escondo nada diante do Senhor, mas eu preciso te ouvir, Jesus, fala comigo, que essa seja a minha, a tua verdade. Amém, querida? Vocês estão vivos por aí? Vocês ficam quietinhos aí? Eu não sei se vocês estão com sono, se vocês estão vivos, se vocês desapareceram. Quem tá por aí, sobe o coraçãozinho. É bom a gente subir o coraçãozinho, viu, gente? Essa interação faz com que o Instagram notifique as outras pessoas de que a live já começou e que é um assunto relevante. Então, você que chegou depois, eu vou pedir para você fazer a mesma coisa que eu pedi pro pessoal que chegou aqui às 9 em ponto. Compartilhe essa live com pelo menos 5 pessoas aí do seu contato. Você pode clicar aí no aviãozinho e ir enviando. 5 pessoas que você enviar já vai vir para cá e vai ser com certeza uma bênção. Por quê? Porque agora nós vamos chamar a Aline. Agora nós vamos ouvir um dos testemunhos mais impactantes que eu já ouvi, gente. A Aline tá por aqui? Tá aí, Aline? Dá um oi para mim, que aí eu vou te chamar, querida, pra gente começar aqui. E vocês que já estão durante toda a live, fiquem à vontade para interagir conosco, viu? Vocês podem fazer um comentário, podem fazer uma pergunta, podem participar aqui, vamos fazer um bate-papo. Você manda um oi para mim, Aline? Como um comentário? Ah, e até a Ingrid não me lembrou hoje, lembrei antes de você, Ingrid. Vou digitar aqui o tema da nossa live, que aí o pessoal que vai chegando já sabe que é o tema da live, né? Deixa eu fixar aqui. Prontinho, tema da live, a Mulher Maria. Agora deixa eu pegar o oi que a Thalita. Aí, Thalita, que a Aline já me deu. E eu vou enviar o convite aqui para a Aline, vamos ver se vai dar certinho. Meu olho não tá enxergando. Aline aqui, ó. Direitinho, Aline. Vamos ver lá. Vamos ver se a tela vai dividir. Se a tela dividir, deu tudo certo. Aí, apareceu a Margarida. Tudo bem, querida? Boa noite para você. Boa noite. Deixa eu só fazer um teste com o pessoal aqui. Aline, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal dar um feedback para nós. Como é que está a questão de voz? Se eles estão ouvindo a nossa voz bem, se o sinal está chegando direitinho, para a gente entrar no conteúdo sem esses contratempos, que às vezes são comuns de live. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Eu me chamo Aline Gonçalves, tenho 33 anos, sou casada com o Marcelo, tenho uma menina de 3 anos e hoje eu estou aqui junto da Marcela para contar um pouco do meu testemunho para vocês. Testemunho de vida, testemunho de transformação, testemunho de restauração, que essas palavras venham, né, tocar, né, que o meu testemunho seja, né, para acrescentar, né, esperança, fé, porque ainda tem vida, né, aonde há fôlego, há vida, né. É verdade. Sabe, Aline, ouvindo você falar aí, me veio um versículo essa semana que até uma amiga minha me enviou. Nós consolamos com a consolação que recebemos dele.
Então, esse é o processo da glória de Deus, né? O É, Senhor nos consola, o Senhor nos revigora, o Senhor nos fortalece, nos liberta, nos abençoa. E hoje nós podemos fazer e estar aqui disponível numa live, num conteúdo gratuito, para fazer o quê? falar do amor de Jesus. Falar desse amor. Declarar. Consolar com a consolação que recebemos dele. Isso é muito lindo, né? É, Nós temos que ter maravilhoso. consciência da fonte. Tá certinha a voz, gente? Tá boa a voz? Vocês ouviram a Aline bem e me ouvem bem também? Dá pra gente seguir? Boa noite, todo mundo que está chegando, seja muito bem-vindo, viu? Eu sei que tem seus convidados, né, Aline? Como você entrou agora, acho que o seu Instagram está comunicando agora eles que você está ao vivo. Sim. Certinho, então, Marcelo? Marcela? Ah, é a Mar! É a Mar, sua cunhada. Gente, então deixa eu só fazer um parêntese rapidinho ali, que as minhas crianças estavam rindo de mim hoje na mesa. Eles falam assim, mãe, é tão interessante a sua live, porque você tá falando, de repente você fica com voz de monstro. A sua voz vai ficando É estranha, bem vai ficando assim, daqui a pouco enrolada. começa a mudar. Aline, mas eu descobri uma coisa, eu descobri na live que eu fiz com a Gisele. Se acontecer com vocês que estão aqui, gente, principalmente o pessoal que não está muito acostumado a acompanhar a live pelo Instagram, isso daí é algo lá do aplicativo do Instagram, viu? É algum desajuste deles. Não tem a ver com o nosso sinal de internet, não tem a ver com a qualidade do nosso som. É alguma coisa lá do Instagram mesmo. Rapidinho reajusta e volta. E aí a gente dá continuidade, né, Aline? Com certeza. Então, hoje nós vamos falar sobre o processo de emaariamento da Aline. A desmartarização. Tirando a Marta, arrancando a Marta e colocando a Maria. Eu tenho falado para o pessoal desde a última live, Aline, que na verdade, falei agora antes de entrar com você, que você deve ter acompanhado. Todas nós temos Marta e Maria dentro de nós. E é muito importante que Marta e Maria habitem em nós. Olá, boa noite, vocês que estão chegando. Gente, sejam muito bem-vindos, viu? Que bom que vocês estão aqui. Fiquem à vontade entre nós. Então, na verdade, o que a gente precisa é o quê, Aline? Encontrar o ponto de equilíbrio naquilo que é de Marta, naquilo que é de Maria. Só dá problema quando Maria tá demais e quando Marta tá demais. Quando a gente consegue casar as duas e ter sabedoria na forma de agir, nós encontramos vida, saúde, paz, satisfação. Aí sim Deus fica sendo glorificado de verdade na nossa vida. Então conta pra nós, Aline. Aliás, nós vamos começar com o texto, né? Você tá com o texto por aí? Não. Você Aí consegue? aí é você que vai ter que ler. Deixa eu já começar. Tô comentando, perguntei isso para a Aline, gente, porque se você não conseguiu acompanhar os meus stories de preparação para a live hoje, comentei que a Aline tem 15% de visão, né, Aline? Somente de um olho, só do direito. E do direito, do esquerdo, nenhuma porcentagem de vista, Só né, que Aline? a visão do direito, esses 15%, é completamente embaçada. Não dá para ter identificação, não dá para conseguir ler, não dá para ver muita coisa nítida, não. Não é 15% claro, é 15% borrado. E a gente olha, não parece, você não tem fisionomia de quem tem deficiência visual, Aline. Interessantíssimo isso. Deve ser porque é pior do que ser deficiente no físico, por conta de todo o contexto de dificuldade. O triste é quando a deficiência é no olho de dentro, né, Aline? Pelo jeito, como você vai contar para eles, é só um leve spoilers. Nós vamos aprender hoje como é que o olho de dentro funciona muito melhor que o olho de fora. Que olho de fora. Então, vou ler aqui, Marta e Maria, tá? Eu estou acompanhando, esse texto tá em Lucas, vários... O que eu vou ler é em Lucas 10, mas ele tá também em outros evangelhos. Em João também fala desse episódio. Eu vou ler aqui o que tá em Lucas, tá bom? Deixa eu botar meu óculos aqui. Lucas 10, do 38 ao 42. Diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã,
ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Mande-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Pode ficar à vontade, Aline. Então, através desse texto, né, eu era muito Marta mesmo. Eu não sabia o ponto de equilíbrio. Quando eu ainda enxergava, porque eu perdi a visão em 2017. Fazia 6 meses que eu tinha casado, tinha acabado de completar 27 anos, estava cursando a faculdade de Ciências Contábeis, quando no serviço eu comecei a perder, comecei a ficar com a dificuldade para enxergar, e quando comecei a passar no oftalmologista, ele foi passando, faz exame daqui, de lá, e descobri que não era nada com o olho, e sim com a cabeça, era no cérebro, era neurológico. E através disso, antes, quando eu trabalhava, eu achava que o quê? Era um dos pontos positivos de ser Marta. Eu fazia as coisas com muito zelo, com muito carinho, com muito, como é que eu vou dizer, ali pontual, né? Não deixava faltar nada, não deixava ficar o serviço atrasado. Estava o tempo inteiro totalmente atarefada, se achando a Mulher Maravilha, porque eu poderia fazer 1000 coisas e em pouco tempo, né? Fazia 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Mas Então, as outras pessoas, só serviu, Aline, nós não. Nenhum de nós ninguém mais faz, né? Só você. E aí, com o passar do tempo, nessa parte, né, que a gente, assim, porque ser um pouco de Marta é bom, porque imagine, se Jesus está entrando na sua casa, você quer deixar o quê? A casa limpinha, você quer... Porque o brasileiro gosta de o quê? Tudo fazer, tudo terminar em comida, né? Então, imagine, Marta queria apresentar para Jesus uma comida boa, uma casa limpa, um aconchego. Mas tem aquele detalhe, né? A gente tem que saber o que é prioridade. E eu só fui aprender o que era prioridade sobre a minha vida depois de todo esse processo, né? Porque aí entra onde é os pontos negativos da Marta, né? Que tudo eu achava que era perfeito, tudo eu fazia perfeitamente bem, achando que o que entrasse não ia fazer igual eu. Realmente, igual eu não ia fazer, mas poderia fazer melhor que eu. E eu achava que a pessoa não poderia fazer isso, que era só eu que saberia fazer. Então entra ali um pouco de orgulho, um pouco da soberba, que é só eu que faço, é só eu que ajo, é tudo eu. E é onde entra a parte que quando a gente fica super atarefado, que a gente fica com coisas acumuladas demais e a gente não coloca prioridade, a gente deixa de participar de coisas que a gente deveria participar, que a gente poderia participar, como Maria estava ali participando. E ali, a gente deixando de participar, a gente quer culpar os outros. Que foi onde começou o processo, quando eu perdi a visão, eu comecei, né, a murmurar. Por que comigo? Por que que tinha que ser eu? Por que em si, eu, uma mulher de 27 anos, terminando a faculdade, último ano, indo para o último ano de faculdade, acabei de casar, o porquê que tinha que ser eu? Se tinha tantas pessoas que não davam valor na vida, por que que Deus tinha que escolher eu? Só que a gente não sabe qual que é o propósito do Senhor para a vida da gente. E ali... Ô, Aline, você sabe que você falando isso, você me fez lembrar de uma fala que eu ouvi na escola bíblica de uma irmã nossa. Ela disse que ela teve uma fase também de passar uma situação difícil e ela não se dava conta. Na verdade, Marta raramente se dá conta que é Marta, né? Sim. Raramente. Para Marta se perceber Marta, ela precisa ativar um pouquinho da humildade de Maria para se perceber, porque senão ela é um trator mesmo Ela e o não... resto O resto caminhãozinho. é... E assim era eu. Eu era um trator, achava que eu era uma máquina, que eu não me desligava. Eu não Passado desligava, eu trabalhava o tempo inteiro.
E até quando eu tava dormindo, quando eu deitava pra dormir, às vezes eu acordava de madrugada achando que eu tava perdendo a hora e me arrumava pra ir trabalhar. Tão Puxa ligada que vida, eu ficava. Aline. Você deixa só eu falar sobre essa frase que a moça falou, que eu achei tão interessante quando ela disse, me deu um impacto. Ela disse assim, ó, enquanto eu ainda tinha uma boa porção de orgulho escondido dentro de mim, que ainda não me era consciente, quando acontecia situações difíceis, a primeira pergunta que eu sempre fazia a Deus era, a que você fez, por que eu? Quando eu ativei o meu modo de perceber a arrogância, de começar a trabalhar essa parte dessa humildade que é necessária para toda mulher que caminha com Jesus, a minha pergunta mudou. E aí ela disse que ela começou a perguntar para Jesus assim: por que não eu? Não é mesmo, Senhor? Olha o lugar de nobreza. Por que não eu? Por que não nós, né, Aline? O que, Verdade. que nós temos tão superior ao resto do mundo que com a gente não pode Que acontecer? pra gente não pode acontecer Essa nada só com é os verdade, outros, né? E verdade. ali começou um tratar. Quando foi em dezembro de 2017, eu fui fazer uma consulta com o neurologista e dali eu já fiquei internada para poder fazer todos os exames para descobrir. E descobri que eu estava com uma trombose venosa no seio sagital, aonde não havia operação, somente com remédio para poder tratar, porque era a veia principal do cérebro. É a veia que liga desde o dedão do pé até a cabeça. E ali começou aquele tratar, né? Foram uns quase 6 meses, 7 meses mais ou menos, de muito choro, porque ao mesmo tempo eu chorava, mas eu chorava sozinha, porque eu não mostrava pra ninguém que eu estava chorando. Eu sempre era boa, eu sempre era durona, eu achava que tá tudo bem, tudo vai acontecer, mas não por dentro, só Deus sabe como eu estava por dentro. Mas eu não demonstrava pra ninguém porque eu não me sentia no direito de se demonstrar fraca. Eu tinha que Puxa, ser forte. Eu era forte o tempo inteiro. Então foi ali um tratar que Deus começou a tratar nesse quebrantamento, né? Literalmente o Senhor começou a me jogar, pegou aquele vaso de barro, tacou no chão. É a mesma coisa aquelas xícaras de cristal que você taca no chão, que não tem, que não é só Deus para poder, não tem como arrumar, mas Deus dá um jeitinho de arrumar, porque de tanto aham. caco que ficou. E ali eu comecei, eu queria parar com a faculdade, mas a Camila, uma amiga minha que eu comecei a conhecer na faculdade, ela é até do Ministério da Marcela, Aham. e ela me ajudou muito, ela não deixou eu parar. A todo tempo, ela foi os meus olhos, aonde eu Mas não poderia ali, fazer aquilo que eu não poderia fazer, ela fez. quando começou ali que você descobriu, você já foi perdendo rápido assim ao ponto de você A não conseguir mais esquerda estudar. eu já tinha perdido total. Quando eu descobri, porque antes mesmo de eu perder, eu tive 15 dias de dores de cabeça muito forte, muito forte. Mas eu não me dava o luxo de falar, não, eu posso procurar um médico, não, eu vou continuar trabalhando, porque eu estou no emprego novo, eu acabei de entrar na empresa, eu estou em período de experiência, não pode acontecer nada comigo, porque era o meu emprego. Então, eu não me dei o luxo de procurar um médico. Eu só procurei um médico quando eu comecei a desmaiar e comecei quando eu andava um pouquinho, eu começava a ver tudo preto e um monte de estrelinha. E aí um Puxa, dia eu dirigindo, vindo da faculdade, quando eu estava dirigindo, eu fiz uma curva e eu tive um apagão. E quando eu dei por cima, eu estava quase subindo em cima do passeio. Aí sim, eu falei, não, eu preciso procurar um médico. Então eu fui no oftalmologista, porque eu achava que meu óculos estava ruim. Só que não era o uhum, óculos. Já era um uhum. processo lá na minha Mais cabeça, avançado. nesse tronco que impedia de passar o fluxo sanguíneo para ter a chegada do nervo óptico. Que é Entendi, onde é o nervo que pulsa o sangue para que nós possamos ver. Então, entendi. o processo meu da perda da visão não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Você vê que Deus é tão maravilhoso, sim, que se a gente for olhar assim, o tratamento meu assim começou tudo de dentro para fora, porque se fosse de fora para dentro era fácil.
Tem um monte de médico que tudo pode resolver quando é de fora para dentro. Quando é numa retina, quando é numa córnea, quando é no olho do lado de fora. Mas o meu problema foi do lado de dentro. Em um lugar onde não tem transplante, onde não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Simplesmente Poxa. meu nervo óptico morreu. Ele morreu. Faltou fluxo sanguíneo e ele morreu. Não tem. E ali Entendi. começou todo o processo. Quando foi em agosto de 2018, o médico falou para mim que não tinha mais jeito. Isso eu já fazia 8 meses de tratamento. E ele falou assim, não tem mais jeito, eu não sei mais o que eu faço, porque o remédio não tá fazendo efeito, tá aumentando. E naquele dia eu saí do consultório muito triste, liguei pro meu esposo, falei para ele, mas a todo tempo, para todo mundo, eu estava sendo forte. Só que E dentro nesse de período aí, você já tinha conhecido Jesus? Você já tinha você já já era tinha conhecido convertida? Jesus, eu conheci Jesus, eu comecei a ir para a igreja. Eu sempre eu fui muito tempo católica, praticante, e quando eu fui para a evangélica, eu fui em 2015, final de 2015. Eu fui para a Uhum. igreja evangélica, eu comecei a ir junto com meu esposo. Meu esposo, de vez em quando, ele também ainda não era totalmente convertido, mas ele ia mais com a minha cunhada. E as orações dela foi tão forte, tão eficaz para o Senhor que ela ganhou essas duas almas para Jesus, né? A minha e a dele. Que a gente começou a ir, a gente começou a praticar, eu comecei a ir, eu gostava, só que eu ainda não era batizada. Eu já era assim, eu batizei antes de casar, verdade. Eu batizei antes de casar. Eu Entendi. batizei em abril de 2017 e casei em junho de 2017. Então eu já conhecia Jesus, já tinha um tempo que estava na casa do Senhor, e ali começou. E quando, antes do meu esposo chegar do serviço, eu comecei a orar e comecei a chorar e falar pro Senhor que ele poderia trazer a cura. Então era para ele trazer uma solução. Porque já que para o médico não tinha solução, mas para Deus tinha solução. E foi quando Deus me deu uma passagem que até então, na época, eu não nem imaginava que estava na Bíblia. Hum. Que foi quando Deus falou para mim: Deus te deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu fui ver que essa frase, né, esse versículo está na passagem de Jó, né? Quando Jó perde tudo e É, Deus começa a reconstruir tudo por Jó. Jó falou: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E ali depois Deus começa a reconstruir tudo para Jó. verdade. E eu Restitui. peguei e fiquei com essa frase. E ali, quando foi em janeiro, eu iria fazer outra ressonância para ver como que estava o estágio. E quando eu Uhum. fiz a outra ressonância em 2019, eu vi que tinha dado um meningioma benigno entre Sim. entre o seio sagittal. Um tumor já de quase 10 centímetros, que já estava na minha cabeça. E ali o médico falou, agora sim a gente pode operar. Uma cirurgia mais ou menos de 4 a 5 horas. E fui, fiz todos os procedimentos e tudo, só que eu falei pro doutor que eu só ia operar depois da minha festa de formatura. Porque nesse período de 2018, pessoal, eu continuei a minha faculdade. A Camila não me deixou parar, a minha professora não deixou parar, todo mundo me ajudou. Então eles não deixaram eu parar. Eu continuei. Só que no segundo semestre eu já fui me deixando, eu já fui aprendendo a mexer mais, né? Eu fui com uma vista só, eu conseguia fazer alguma coisa ainda. Então eu comecei, adaptei meu notebook e comecei a fazer. No segundo semestre, eu praticamente fiz mais sozinha. A Camila só me ajudava com algumas coisas, corrigia o texto para mim. Eu já fiquei mais à vontade, assim, porque eu vi a sobrecarga sobre a vida dela, que ela tinha o trabalho dela, ela tinha os trabalhos dela também, mas isso nunca impediu dela fazer para mim também, dela me ajudar, dela estar junto comigo, me ajudando nos meus trabalhos também. Que Portanto, os precioso, né? meus Ter uma estágios de amizade, né, faculdade, amiga? ela que fez todos para mim, ela que fez. Que presente de Deus para Nossa, você. presente maravilhoso sobre a minha vida, sabe? Até hoje tem nós duas, graças a Deus, foi uma amizade que Deus trouxe à minha vida para poder sustentar. Verdade. E ali ela me deu todo o suporte e na festa de formatura eu falei, eu vou comemorar a minha festa de formatura primeiro, antes mesmo de fazer a cirurgia.
Aí quando foi em fevereiro de 2019, eu fui para fazer minha cirurgia. E eu fui com um sentimento de que ia morrer. Eu tava com esse sentimento, era um sentimento muito forte. E eu saí num dia que tava uma chuva, mas uma chuva. Que assim, chuva, mas chuva mesmo, aquela chuva mesmo. E fomos com chuva daqui em Varginha. Quando chegou em Varginha, a chuva parou, cessou, acabou a chuva. Quando chegamos na porta do hospital, acabou a chuva. E ali eu entrei, ia com aquela sensação, só que eu não falava pro meu esposo que eu tava com aquela sensação. Mas ainda nesse processo, ainda muito soberba, achando que só porque eu tinha perdido a visão, achava que as pessoas tinham que fazer pra mim, as coisas tinham que estar comigo, tinham que me ajudar. Só que eu ainda não tinha atinado que as coisas não são do jeito que eu quero. Não é do jeito que Marta queria que Maria fosse. Por isso que Jesus chama a atenção de Marta. Marta, andava ansiosa, preocupada com coisas demais. Por mais que Jesus sabia que Marta queria fazer tudo do bom para ele, oferecer a melhor parte dela para ele, mas naquele momento a prioridade não era aquela. E muitas das vezes nós não sabemos separar qual é a nossa prioridade. Nós Verdade. achamos que nós podemos fazer tudo, só que no momento da prioridade a gente desprioriza aquilo que tem que ser priorizado. É verdade. Você falando isso daí, Aline, você me fez pensar assim. É interessante que a mulher, no modo Marta, como é natural, cada uma numa porção, numa realidade, viu, gente? Nós não estamos arredondando aqui, não, porque cada um é Marta de dentro de si. Então, algumas mulheres são Marta numa maior proporção, outras em outras proporções, uma numa área da vida, outras em outra área da vida. Mas geralmente, eu já convivi com uma mulher Marta. A dificuldade da mulher Marta é entender que Maria, deixar Maria ser do jeito que ela é. A dificuldade da mulher ativa demais é entender a forma do outro, lento de ser, e respeitar isso nela. Tanto que Marta, enquanto estava lá nos 200 por hora, né? Eu imagino Marta mexendo uma massa de bolo, não sei porquê, eu tenho sempre essa imagem. Ela estava fazendo um bolo, um pão, alguma coisa que ela mexia assim. E aí ela vai lá, né? Eu imagino que era tudo aberto, a cozinha, o lugar onde Jesus estava com os discípulos e todo mundo lá. E ela tá lá, mexe o bolo e olha. E a Maria lá sentada, ela vem e mexe o bolo. Mas não é possível que ela não tá vendo que eu tô aqui morrendo de mexer o trem e ela não vem me ajudar. Marta não consegue ficar em paz com a correria dela e deixar em paz quem funciona diferente dela. Ela dá um jeitinho de tirar o outro da forma dele de ser. O movimento de julgamento, de reprovação ao outro é tinindo na mulher Marta. Tanto que ela vai lá e vai justo em Jesus. Às vezes, se ela tivesse chegado em Maria, Maria fala assim, peraí, eu já tô indo, não ia dar nada. Mas ela foi falar justo com Jesus, que conhecia a pessoa do lado de dentro. E Mas foi a hora que ele fez uma bela revelação dela, é para ela isso mesma. que Deus vai tratar, Marcela, porque assim, eu achava que as pessoas tinham que ser igual eu. Eu quero isso agora. Tá bom, agora eu faço pra você agora. Você quer agora, tá agora. Por quê? Porque eu sou boa no que eu faço. Verdade. Esse é o ponto X. A gente achar que é boa demais no momento errado, como Marta. Ela estava fazendo tudo para agradar Jesus, mas aquele momento não era o momento de agradar Jesus. Ela agradaria mais Jesus se ela estivesse junto com Maria, escutando aquilo que o Senhor tinha para falar para eles. Verdade, Aline. Quando chega do mesmo jeito, quando chega uma pessoa, um convidado na casa da gente, que vai contar, chega uma pessoa de viagem, a gente vai querer o quê? Sentar e escutar o quê? Como foi a viagem da pessoa. Aquilo que a pessoa fez na viagem, aquilo que a pessoa passeou. E por que com Jesus é diferente quando ele nos convida para entrar na nossa casa e falar conosco? A Lu, que semana passada falou sobre a mulher Marta, ela falou isso. Marta errou quando ela olhou para Jesus como alguém comum. É. Ele sempre vem mesmo, ele vai vir aqui de novo, outro dia ele vem, aí eu sento. E ele não Quando era, a gente perde o e ele não era deslumbre. um alguém comum, ele era um convidado especial, um convidado diferente. E eu sei E na ali naquele, situação. e ali naquele momento, eu
dormi, né? Dormi tudo, que eu dormi no hospital. Quando foi por volta de 4 e pouco da manhã, a enfermeira me acordou que eu tinha que tomar um banho com um sabonete, lavar um sabonete líquido, lavar o cabelo, todo o corpo, para entrar no centro cirúrgico. E eu tomei aquele banho, sequei meu cabelo e falei pro meu esposo ir tomar um banho. Quando ele foi tomar um banho, eu ajoelhei e falei pro Senhor, falei, Senhor, seja feita a tua vontade, que não seja a minha, mas que seja a tua, porque eu tô com esse sentimento que eu vou morrer, mas eu quero que seja feita a tua vontade, que o Senhor fortalece, se for para o Senhor tirar, que o Senhor fortalece aqueles que não vão estar ali. E essa foi minha oração. Eu simplesmente ajoelhei e falei isso pro Senhor, não falei mais nada, somente isso. E dali eu já deitei, eu já dormi, já tomei com um remedinho para poder acalmar, já dormi, já apaguei, não sei como que eu fui pro centro cirúrgico. Só que lá no centro cirúrgico, eu lembro de alguma coisa que marcou muito, que eu sempre falava pro meu médico, doutor, faz um penteado bonito. Doutor, guarda o meu cabelo, não joga o meu cabelo fora. Porque quando a gente fala uma cirurgia na cabeça, a primeira coisa que a gente vê é o quê? O corte do nosso cabelo, né? Que vai raspar. E isso é uma vaidade das mulheres. Cabelo é uma vaidade da mulher. Como se diz, é a, é a, é o marketing da mulher, o cabelo, né? Se o cabelo tiver feio e tudo, aquilo, a mulher com um cabelo bonito, muda completamente o visual da mulher. É verdade. E eu pedia sempre isso pra ele. E falava pra ele, cuida do Marcelo. Dá notícia pro Marcelo. E a minha cirurgia, que ia durar de 4 a 5 horas, durou 10 horas. Foi muito difícil. Quando ele abriu a minha cabeça, estava mostrando completamente diferente do que estava nos exames. Eu fiquei com a metade da cabeça sem osso, porque não teve como ele colocar o osso de volta, porque meu osso estava totalmente comprometido com o tumor. Você fala o E crânio. não quis. O crânio, Foi metade do meu crânio estava totalmente comprometida com o tumor e ele não quis colocar de novo para não correr o risco de ter infecção. Só que aí depois, dentro de 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, eu iria fazer a reconstrução do crânio. Só que no meio desse, antes de eu falar isso, eu vou terminar de contar. Quando eu saí do centro cirúrgico, depois de 10 horas de cirurgia, meu esposo muito preocupado, muito desnorteado, eu fui diretamente para o CTI e ele veio falar para o meu esposo que foi um milagre, porque ele nunca tinha visto uma cirurgia daquela forma. Ele já tinha feito cirurgia de 24 horas e ele não ficou tão exausto com a minha cirurgia. Creio eu que juntou tanto um pouco o espiritual como um pouco ali da dificuldade da cirurgia. E eu voltei para o CTI entubada. Quando eu acordei, fui acordando em si, porque ele falou assim que eu não acordava no centro cirúrgico, eu fui para o CTI desacordada. E ele falou pro meu esposo que se eu não acordasse até 8 horas, eles iam ter que me acordar e eu ficaria com sequelas. E ali, quando ele falou aquilo, o meu esposo ficou desorientado, meu esposo chorava muito. E ele Vocês estavam casados, não estavam ali nessa altura aí? ia fazer 2 anos que a gente estava casado, 1 ano e meio que a gente estava casado. Recente, pouco tempo para já passar por uma situação assim. Quando tudo começou a acontecer, meu esposo começou a me ajudar, tudo, a gente tinha 6 meses de casado. E foi assim um momento muito difícil, porque ele tinha que me ajudar em tudo. Ele tinha que me ajudar. Então eu tive que aprender a depender dele. Então, aí quando eu acordei um pouquinho antes das 8, antes dele entrar para a visita, e eu só conseguia ouvir as enfermeiras falando que ele estava paraplégico. Eu falei assim, gente, pensando comigo, né? Será que era eu? Eu estava toda entubada. Só que eu abri o olho, fechava o olho, mas estava tudo preto, tudo preto. Aí eu já nem enxergava mais da vista direita. Estava todinho preto, tudo preto. E ali eu comecei a ver mexer as mãos, os pés, e eu falei, Senhor, graças a Deus, eu estou vivo, eu estou vivo. E ali foi o momento que eu vi que o Senhor provou para mim que Ele era Deus na minha vida, que Ele podia fazer. Só que mesmo em meio a tudo isso, a gente
eu ainda voltei um pouco a ser Marta depois de toda essa cirurgia, ainda voltei a ser um pouquinho Marta ainda. Mas aí Ah, mas foi o processo continuando. é muito intenso, muito longo. Ninguém não se constrói uma Marta de um dia para o outro e Não, não se desconstrói uma Marta também de um dia para o outro. É um não, gente. processo, menino. E ali Aqui, a começou. Elaine fez um comentáriozinho aqui. Você estava tentando encontrar a frase sobre o que é o cabelo, o cabelo é da mulher. Ah, A Elaine escreveu aqui, é verdade. O cabelo é a moldura do rosto. isso, É a moldura isso mesmo, é do a moldura rosto do rosto. mesmo. Isso. E ali, E aí a Luana também escreveu assim, ó, a pergunta. Ai, mas eu vou ter que botar o óculos. E taparam seu cabelo todo? Rasparam. Você passou, Aline? Eles precisaram raspar todo o seu não, não cabelo? rasparam todinho o cabelo, não. Mas Hum, o meio do cabelo raspou. Eles, tipo, fizeram um caminho de rato na minha cabeça. Fizeram aquele caminho, separou metade, separou meu cabelo, dividiu meu cabelo no meio, jogou um pouco assim para frente, tipo assim, jogaram um pouco assim e o meio ficou raspado. O meio totalmente ficou entendi, raspado. Somente entendi. essa parte da frente aqui, de orelha a orelha, que tinha cabelo por completo. E ali, ele guardou meu cabelo, viu, gente? Tenho ele até hoje. Ah, que graça. Ah, e aí? E ali, né, começou, eu não estava enxergando nada. E ali meu esposo entrou, eu já fiquei muito nervosa, eu fiquei muito. Comecei a debater, vomitar muito, e logo meu esposo saiu. Então eu fiquei 3 dias no CTI. Quando eu voltei para o quarto, já não enxergando, ali foi o primeiro processo que começou. Eu tinha que. Comida tinha que ser na minha boca, tudo vinha na minha boca, porque eu não conseguia ver nada, estava tudo preto, então eu não conseguia saber ainda qual que era a dimensão da onde que estavam as coisas. Então tudo era na minha boca. Para ir no banheiro. Ali foi uma cegueira, tipo, quase que total mesmo? Ali você não conseguia Total, nada? total, total. A Total, mesma coisa quando você fecha o olho, você vê tudo preto, era assim que eu estava. Não enxergava entendi, nada, nada, nada. Como se tivesse colocado uma venda nos meus olhos. entendi. E ali começou todo o processo, né? Aprender a readaptar de como ir no banheiro, de como fazer as coisas, de como achar onde estava alguma coisa para poder colocar. E quando eu saí, aí eu tive alta. Quando fazia 10 dias que eu tinha tido alta, eu comecei a sofrer de embolia pulmonar. Vinha no hospital, sentia falta de ar, fazia os exames, estava tudo ok. E nada, e aquela falta de ar, aquela falta de ar. E quando eu fui para Varginha com 17 dias de cirurgia pós-operatória, eu fui para Varginha e lá descobriu que eu estava com embolia pulmonar. E aí, Uhum. através dessa embolia pulmonar, eu não poderia fazer a cirurgia em 45 dias ou 2 meses, ou 60 dias. Porque eu ia ter que fazer um tratamento de embolia pulmonar por 6 meses. E não podia interromper esse tratamento. Então, só depois de 6 meses que eu iria fazer a outra cirurgia da reconstrução do crânio. Então, o Ah, meu crânio, metade da minha cabeça, por um bom tempo, ficou como uma moleira de criança quando nasce, é bem mole, não pode bater, não pode nada, aquilo bem sensível, porque eu não aí tinha um. foi atrás, então você ficou esse período todo sem poder dormir com a barriga para Não, não cima? conseguia dormir muito de bruço, não, era mais de lado. E Aham, aí, uhum. através disso, começou, né? Quando eu voltei para casa, começou aquele processo, né? Meu esposo ia trabalhar, porque ele tinha que trabalhar, e eu comecei aquele processo, né? Tentar aprender, readaptar. Só que aquilo que eu tinha na minha memória, daquilo antes de eu perder a visão, eu tinha na minha memória. Então eu sabia. Então, assim, foi uma parte um pouco mais fácil de adaptar. Uhum. Porque eu sabia onde estavam as coisas. Eu ia palpando e achava. Por quê? Porque eu tinha aquela memória fotográfica. E eu falo assim pro meu esposo que é tão engraçado que eu não vou ver ele, eu não consigo ver ele envelhecendo. Porque a memória que eu tenho dele foi da última vez que eu vi enxergando. Então, assim, eu É, não consigo ver o envelhecimento das pessoas. Para mim, as pessoas continuam do mesmo jeito.
Parou É aquela, naquela imagem visual que você tem guardada, né? é aquela imagem visual que eu tenho guardada. E Verdade, ali Aline. começou todo, né? Fui fazendo. E ali, só que ali começou um quebrantamento já. Nessa parte, Uhum. já começou um quebrantamento. Eu já fui aprendendo a ver que eu dependia das pessoas, que eu precisava das pessoas, que as coisas não seriam do jeito que eu queria, na hora que eu queria, da forma que eu queria. Que não adiantava eu mandar e fazer a pessoa fazer, porque não seria do meu jeito. Então, eu tinha que aprender a receber aquilo que a pessoa poderia oferecer para mim. Não era do meu jeito. E não tinha como eu mudar a pessoa. E Porque de bom, cada um tem o seu jeito. Então eu não consigo mudar a pessoa. Eu não vou conseguir mudar a pessoa. A gente e consegue. conseguir receber e receber de bom grado é um desafio para É um quem era desafio aquela que estava acostumada a dar e dar assim no seu nível de perfeição e esperar a perfeição do outro, né, Aline? esperar a perfeição do outro. Só que a perfeição do outro não é a minha perfeição. E nunca vai ser. A perfeição de cada um é diferente. Então não tem como eu esperar do meu esposo a perfeição que eu fazia, porque ele não é igual a mim. Ele não vai fazer igual a mim. Ele vai Verdade. fazer, ele pode fazer melhor do que eu. Depois de tudo isso, eu penso assim: a pessoa sempre vai fazer melhor que a gente. Nunca vai ser, Verdade. sempre vai ser melhor do que a gente. E ali, até a comida, meu esposo não sabia fritar um ovo. Meu esposo aprendeu a cozinhar, que ele cozinha hoje melhor do que eu. É dessa forma. Ele cozinha melhor do que eu. Tudo foi movimentado no seu processo, Tudo né, foi Aline? movimentado. Então, assim, o processo não foi só em mim. Foi em mim, foi no meu esposo, foi nos meus familiares. E nesse meio, enquanto eu estava tratando uma embolia pulmonar, eu engravidei. Coisa que não podia acontecer, coisa que eu não podia ter filho. O risco era muito grande. Tudo podia acontecer. A criança poderia nascer com lábios cortados, a criança poderia nascer com falta de dedo, a criança poderia nascer com falta de membro. Foi uma lista do que o médico falou que podia acontecer. Fora que eu tinha passado no médico e o médico já tinha falado para mim que era impossível de eu engravidar. Mas Deus me concebeu a minha filha Valentina, minha Valente. Que E ela é graça. perfeita, ela não nasceu com nada. E ela nasceu de 8 meses ainda. Ela é tão apressadinha, igual a mãe, que já nasceu de 8 meses. E, e ela nasceu, ela veio para trazer a luz para nossa vida, sabe? Porque ela me ajuda em tudo, sabe? Ela é minha companheira, ela me guia, ela me mostra onde estão as coisas, às vezes ela esconde de mim as coisas. E ali nesse processo, quando eu engravidei, eu tive que tomar inoxaparina, que é um anticoagulante na barriga. Eu tomei 300 injeções. Era uma injeção por dia, durante toda a gestação. Eu tomei Senhor. ela, eu tive que continuar tomando os remédios, eu tinha que continuar fazendo a bombinha. Todo mês eu passava em 2, 3 médicos, todo mês. Era exame em cima de exame, mas graças a Deus, Deus foi tão maravilhoso que Deus honrou. Nessa época eu era mais gorda, eu já tinha feito uma dieta, eu tinha emagrecido, então tudo correu bem. E aí, como eu fiquei grávida, eu já não poderia fazer a reconstrução no crânio. Então, eu tive a minha filha sem a reconstrução no crânio. Sem a reconstrução no crânio. E aí, quando eu fui, ainda continuei a se tratar, porque quando a minha menina nasceu, começou uma sobrecarga muito grande sobre mim, sobre o meu esposo. E eu achava que ele tinha que fazer, que ele tinha que colocar. Então, assim, meu esposo, ele virou de uma hora para outra o homem que era o provedor da casa, o homem que fazia tudo na casa, o homem que fazia comida, o homem que cuidava da filha, que dava banho, que cuidava da esposa. Tudo era ele. Eu achava que ele tinha que fazer tudo para mim, não tinha ninguém mais fazer a não ser ele. Ninguém podia fazer nada para mim que não servia a não ser ele. Era somente ele. E quando a nossa casa ficou pronta, que a gente mudou para nossa casa, a gente pôde ver uma sobrecarga muito grande sobre a vida do meu esposo. Foi Aí uma nesse carga. período então, vocês moravam Eu morava onde? numa casa no fundo da minha mãe. Entendi. Aí eu mudei para minha casa, a gente terminou a construção da nossa casa e a gente mudou para nossa casa. E Aí ali
chegou para sua casa com um bebê, Com um sem a bebê de visão, um 8 lugar que meses, você não sabia onde estavam as coisas, porque era uma casa outra. onde eu não sabia onde estavam as coisas, um bebê de 8 meses e tentando, meu esposo trabalhando das 2 às 10 e nós tentando se virar. Puxa, Era isso. Aí haja Marta para dar conta disso tudo. foi uma sobrecarga muito grande que ali eu comecei a ver quando a minha menininha tinha feito um ano mais ou menos, meu esposo veio uma carga de estresse muito grande sobre ele e ali começou o nosso casamento, a gente começou a perceber, eu percebendo que a gente não estava mais como parecendo um casal, estava parecendo que ele era mais meu pai do que meu esposo. E ali a gente sentou, a gente conversou, eu falei pra ele que aí tinha que mudar, e assim a gente começou, sabe? Eu comecei a ver que eu podia sim, eu tinha sim, eu tenho sim uma, uma dificuldade, eu tenho sim uma. Como é que fala aquela palavra bonita? É, Limitação. limitação. Eu tenho sim uma limitação, mas eu não sou incapaz de fazer as coisas. Então foi ali que eu comecei a ver que eu podia o quê? Eu podia dar banho na minha filha, eu podia limpar as fezes dela, eu podia tratar dela. Eu só tinha que adaptar do jeito que fosse melhor para eu poder fazer. E Verdade. foi aí que eu comecei a aprender, eu comecei a tirar um pouco daquele foco, de sufocar tanto meu esposo, porque chegou um ponto que ele ficou sufocado, tudo ele, tudo ele, tudo ele, tudo ele. É verdade. Então eu tirei um pouco daquele foco dele. Hoje sim, ele me ajuda muito. Ele que cozinha em casa, ele que faz a janta, ele que faxina a casa. Eu assim fico por conta só de passar uma vassourinha, porque eu não vejo a sujeirinha no canto. Então, assim, ele me ajuda muito ainda. Nossa, ele é assim, é tremendo ele, sabe? Me E ajuda ali você demais. precisou tirar forças da sua Só limitação, ser humilde para isso. Você ser humilde. precisava entender que você conseguiria fazer até um certo ponto e que você precisava encontrar satisfação naquilo que era possível para você. Naquilo E que era isso precisa possível. de muita humildade, né, Aline? É muita Tanto de humildade. receber dos outros quanto de receber de si Tanto de mesma. receber. Precisa Porque ser até então, guerreira. assim, a um ponto a gente começa a pensar assim, eu nunca mais vou fazer igual eu fazia. Realmente, igual a gente fazia, a gente não vai fazer. Mas a gente pode fazer. A gente tem limitação? Tem, mas a gente pode fazer de uma forma que vai ficar bom pra gente também, que vai satisfazer a gente. A gente Verdade. só não consegue entender. É onde a gente não consegue achar o ponto de equilíbrio Uhum. que Maria tinha. Porque Maria, eu creio eu que Maria ali não era uma que deixava uma preguiçosa, uma que não queria fazer nada. Eu creio que Maria não era assim. Só que Uhum. Maria tinha um ponto de equilíbrio dela. O mestre estava ali, uma visita ilustre. Se eu receber Jesus na minha casa, eu paro tudo também. Eu vou Eu parar tudo. que ela estava ajudando Marta. Mas quando Jesus chegou, ela parou o que ela estava Ela fazendo parou e o foi que ela ouvir estava fazendo, Marta por que quê? melhorou. Porque ela queria receber ele, ela queria receber ali dele aquilo que ele estava ensinando. Não é que ela é preguiçosa, não é que ela não ajuda a Marta. Ela sim ajudava a Marta, ela estava junto com Marta. É Só que verdade. Ela aí, falou assim, parar. só que ali tem um ponto que assim, eu falo assim, pior que você vê como é que Maria ajuda, porque tem uma parte, eu acho que é em Lucas, eu não sei se é 11 ou se é 13, que eu sei que é o terceiro encontro que tem, que Lázaro já foi até ressuscitado. Que ali está Marta, Maria e Lázaro e Jesus. Então ali Marta aprendeu a adorar servindo e Maria aprendeu a servir adorando. Maria estava servindo, lavando os pés de Jesus e adorando Jesus. Marta estava adorando a presença de Jesus e servindo a comida, o banquete para eles na mesa. Então, ali, nesse terceiro encontro, foi onde Marta achou o ponto de equilíbrio, porque todas nós, ela tinha que ter um pouco de Maria, um pouco dela, e Maria também tinha que ter um pouco de Marta e um pouco dela também. Foi o É ponto de verdade. equilíbrio das duas É verdade. naquele momento. E foi aí que eu comecei a achar o meu ponto de equilíbrio. Eu comecei a ver o que eu podia fazer. Era simplesmente eu adaptar as coisas. Eu pegava uma fralda, eu molhava, eu colocava na cama, eu colocava a minha menina em cima e limpava o cocôzinho dela com a fralda. Eu não usava lencinho, eu limpava com a fralda. Eu Uhum. chegava mais
certinho. Quando fazia muito cocô, eu arrancava a roupa tudo e socava debaixo do chuveiro. Então, assim, Uhum, foi uma uhum. forma que eu comecei a adaptar. A papinha dela, ao almoço até meu esposo dava, mas a jantinha dela, eu dava pra ela igual o fiote de passarinho. Pegava com a mão, higienizava a mão e dava pra ela com a mão. É Então, assim, mesmo. foi um Você ponto, foi assim que eu tem fazia. quantidade para na hora de colocar na boca, não machucar, se fosse no caso com a colher. Pra não Foi dando machucar na boca, mais. assim, igual juntando assim os dedinhos e botando na boca? E colocando na boca dela, assim que eu fazia. Mamadeira dela, para poder saber o mamar, fazia, comprava aquelas mamadeiras que tinha os números em alto relevo, em alto relevo. Meu Relevo. esposo falava 30, 60, 90, 120. E ali eu ia contando. 1, 2, 3, 30, 60, 90. Eu sabia que ponto que eu poderia colocar de água, que ponto que eu colocaria de mamar. Então, tudo foi uma questão de adaptação. Só que é igual você falou, eu tive que descer. Porque se eu não descer, se eu continuasse me achando superior, eu não iria conseguir. E eu não É queria que verdade. o meu esposo fosse o meu pai, mas sim o meu esposo. Eu queria que ele curtisse o momento como pai, não sendo que pai meu e pai da minha filha. Você sabe o que eu estou pensando agora, você falando isso, Aline? Como Ah, é que é importante a gente aprender a se acolher, né? Você teve uma deficiência biológica, mas às vezes nós temos a nossa deficiência muito ali no campo das emoções mesmo. E sim, às vezes a gente não recebe, não se adapta àquilo que nós temos como disfuncional, como deficiente também. Você precisou se acolher para então estudar e se adaptar numa forma diferente de agir. Mas se você não tivesse essa humildade, esse acolhimento para passar a funcionar diferente, você ia passar a ser o seu pior desgosto, a sua maior decepção, você poderia ter virado uma mulher amarga, sim. revoltada. Isso poderia agravar, isso podia passar dos olhos para outros órgãos importantes. Então, como que é importante a gente E aprender como é a se importante, né, Marcelo, acolher, a né? gente aprender que a gente pode depender dos outros, que a gente deve depender dos outros, que a gente vai depender dos outros a qualquer momento, a todo tempo. E a gente tem que aprender que a gente não precisa somente dar, não, só a gente fazer, não. A gente pode receber, a gente pode ter o nosso momento que a gente não quer fazer nada, que a gente só quer receber. A gente tem que Uhum. aprender isso, sabe? É uma coisa que demorou muito para eu poder aprender isso, sabe? Eu fui aprender isso, eu já estava, você vê, já era 2020, já fazia mais de um ano que eu tinha operado, já mais de um ano que eu tinha perdido totalmente a visão. E é aí que eu fui É, aprender que eu podia receber, mas eu receber que eu podia, além de eu fazer, eu podia receber, mas eu ia receber de uma forma diferente. Não era do jeito que eu queria. E assim, foi algo que eu comecei a bater muito na minha tecla. Toda vez que eu pensava em falar algo assim, que não era do meu jeito, que não estava do meu jeito, eu pensava, não é do meu jeito. É do jeito que ele pode me oferecer. Não é aquilo que eu vou oferecer, que eu vou tratar nele para oferecer, mas é aquilo que eles podem me oferecer, sabe? isso ter te aperfeiçoado muito. Você Nossa, sabe uma mas. coisa interessante, Aline? Ó, Ah, a gente para pensar. A mesma nobreza que a gente precisa ter para dar, a gente precisa ter para tem que receber. receber. E a gente acha que não, a gente acha que bom é dar. Quando a É, Bíblia diz não, na verdade, a Bíblia diz que a melhor coisa é dar que receber. Para a pessoa que tem dificuldade de dar, ela precisa aprender a dar. Mas a pessoa que tem dificuldade de receber, ela precisa aprender a receber e exige o mesmo tipo de esforço. é o É mesmo preciso tipo de coisa. humildade para dar e é preciso humildade para receber também. Sabe? A E sua irmã falou aqui, ó. A Josi, sua irmã, né, sim, Josiane Gonçalves, ela escreveu assim: minha irmã é guerreira. E escreveu depois de novo: nós te amamos muito, você é eu também maravilhosa. amo demais elas. E a Essa- Elaine puxando o saco do seu marido, viu? Falou que é um santo marido. Esse é uma benção mesmo. Eu costumo dizer que esse não tem mais no mercado, porque o último que tinha eu peguei.
Oh, que sorte a sua! Mas cada marido tem a mulher que precisa, cada mulher tem o marido que Então, assim, precisa, né? e assim, e eu pude aprender a depender de todos, sabe? Eu aprendi da minha irmã, que tá aí, sabe? Ela me ajudou muito. As minhas cunhadas me ajudaram muito, sabe? As minhas cunhadas, assim, por muitas vezes precisava faxinar aqui a casa, ela vinha, elas limpavam, elas arrumavam. E aí, nesse processo todo, depois eu falei assim, agora eu vou fazer, tô bem, tô com a minha filha já há quase 2 anos, 1 ano e pouquinho. Então, chegou a hora de eu fazer a reconstrução no crânio. E aí, Certo. comecei a preparar. E aí que vem a segunda parte, né, do meu testemunho, que, assim, foi a parte mais difícil, né? Aí essa foi assim. Se a gente achava que a primeira foi difícil, a Nossa, segunda já achei foi. tão forte. A Mar digitou aqui ó, nos comentários. Ela escreveu assim: o seu testemunho é muito forte, mas então nem é tudo ainda. Não, agora vem a outra parte. Ai, E aí eu Senhor. decidi, comecei a fazer todos os exames, tudo, passei nos meus médicos e tudo, né? E tá tudo ok, vamos fazer, vamos fazer. Né? Combinei tudo, deixei minha menina com minha mãe e tudo. O médico disse que era uma cirurgia mais ou menos 2 horas no máximo, estava tudo ok. E marquei e fui toda arrumada, escovei os cabelos, toda bonita, né? Porque a gente vai pro hospital, a gente quer ir bonita, né? Arrumei todo É, e novamente meu cabelo foi raspado de novo. Mas aí eu já tava mais assim, já não tava assim. Eu já sabia que dava para eu arrumar, né? Bonitinho, sem parecer um raspado. E quando eu fui fazer a cirurgia, entrei no centro cirúrgico, despedi do meu esposo e tudo, e entrei no centro cirúrgico. Eu, quando eu entrei no centro cirúrgico, falei com o meu médico e tudo, falei para ele, vamos com Deus, Deus está conosco. E nessa época eu já estava mais assim, íntima do Senhor, já estava aprendendo a orar mais, a buscar mais. Eu já não estava assim, aquele crente que só ia por ir, sabe? Mas sim, uma intimidade com o Senhor, porque eu já tinha visto a grandiosidade que o Senhor tinha feito na minha vida. O milagre uhum. que ele tinha feito na minha vida. Então eu estava totalmente confiante no Senhor e tudo. E ali eu tive, eles me anestesiaram, eu tive uma reação da anestesia de 1 em 1 milhão. Eles. 1 em 1 milhão. Ai, Eles me Senhor. viraram, porque eu fazia a cirurgia minha de bruço, né? E ali, quando eles me viraram, quando eles abriram a minha cabeça, raspou tudo, abriu, meu cérebro deu um inchaço muito grande que saiu para fora do pedaço de crânio que tinha, de tão inchado que ele ficou. E esse inchaço do meu cérebro veio a decorrer de uma morte cerebral. Eu tive uma morte cerebral por 4 horas. E estava a ponto, Quando a gente pensa que não pode piorar, piora. piora, e estava a ponto do médico me mandar para o CTI e ver com o Marcelo o que poderia fazer, porque já fazia 4 horas que eu estava dentro do centro cirúrgico, mais de 4 horas, já estava inteirando mais quase 5 horas que eu estava dentro do centro cirúrgico. Eu entrei para operar 1 hora da tarde e saí quase 9 horas da noite. E eu já estava a ponto deles me mandar para o CTI e ver o que o Marcelo ia fazer. Porque já não tinha mais, meu cérebro não tinha reação mais. Eu tive 4 convulsão anestesiada. Nenhum dos médicos consegue entender o que é isso. O que aconteceu. Eles não têm explicação para isso. E ali, o meu médico, que a gente criou uma afinidade muito grande, porque eu era muito nova, né, quando eu fui passar nele. E ele se emocionou com a história e tudo, 6 meses de casado, 27 anos, eu perdendo a visão. E eu sempre falava para ele que eu estava na faculdade, que eu queria fazer isso, porque a minha meta era eu fazer a faculdade, terminar a faculdade e fazer a prova para ser auditor fiscal na Receita Federal. Esse eram os meus planos e o meu projeto, né? Só que Deus tinha outros planos e outros projetos para minha vida. Mas glórias a Deus por isso, né? Que os planos dele sempre são melhores do que os nossos, né? E ali ele pegou e falou: Meu Deus, o que eu faço? O que eu vou falar pro Marcelo? E ali
o anestesista falou pra ele: o que que você acha da gente fazer uma punção lombar? E quando eles fizeram, o meu médico falou assim: vamos fazer. Quando eles fizeram uma punção lombar, meu cérebro começou a desinchar e minha atividade cerebral voltou. Quando voltou, eles pensaram: vai ficar com alguma sequela, né? E ali voltou, eu voltei a enxergar, eu voltei a enxergar, não, né? Voltou a minha pupila, voltou a dilatação dela, porque estava totalmente dilatada, voltou a dilatação dela. Eles me operaram, fizeram assim a cranioplastia e tudo, me mandou pro CTI, só que eu ainda fiquei um pouco perturbada quando eu acordei. Tava muito nervosa, fiquei muito nervosa, muito perturbada. E ali o meu médico falou que pro meu esposo que poderia ter ficado com alguma sequela, porque foram 4 horas, que eu não tive atividade nenhuma. Eles faziam exame, não tinha atividade nenhuma cerebral mínima. Impossível não voltar com sequela, sem função cerebral por 4 horas, Aline. Então, e eu voltei, Deus colocou as mãos e eu voltei. Eu não tenho sequela nenhuma. Até o raciocínio lógico, que ele falou assim que poderia ser lento, eu não tenho. Não tenho raciocínio lógico lento. Eu sei fazer conta de cabeça. Eu raciocino muito bem. Até como se disse meu esposo, até bem demais. Graças E a Deus. Só Deus ali, pode fazer uma só coisa Deus assim. pode fazer isso. Então tem coisa na vida da gente que é só Deus que pode fazer. É só Deus que vai nos livrar da Marta, tirar esses pontos negativos, porque a Marta tem seus pontos positivos, mas a Marta, nesses pontos negativos que atinge a Marta, só Deus pode nos ajudar. E só Deus vai nos ajudar a se reconstruir como Maria, né? Só Deus vai nos dar esse discernimento, essa sabedoria pra gente ser uma mulher Maria. Amém. E ali, naquele momento, foi um dos momentos, assim, doloroso para mim. Foi a cirurgia mais dolorosa da minha vida. Porque eu fiquei com muita dor, eu tinha muita dor de cabeça. Eu voltei com muita dor, muita dor. Quando eu acordei, minha cabeça doía muito. Eu saí da CTI, fiquei 2 dias na CTI, saí da CTI, fui pro quarto, minha cabeça doía muito. E quando eu tive alta numa sexta-feira, quando eu voltei para casa no sábado, eu acordei e muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Meu esposo me deu banho, lavou minha cabeça e tudo, e aquela dor de cabeça que não passava. E eu deitado, meu esposo tratava de mim, deitada, porque eu não aguentava levantar, minha cabeça doía muito, 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 muito. E nesse dia, nesse sábado, eu e meu esposo tivemos uma experiência muito linda com Jesus, muito linda mesmo. O pastor da minha igreja veio aqui orar por mim, e quando ele começou a orar por mim, eu bem debilitada, deitada, a minha menina estava com a minha mãe, estava somente eu e meu esposo aqui, e a presença do Espírito Santo foi tão grande na minha casa, mas inundou a minha casa, inundou o quarto que eu estava, porque eu fui batizada em línguas, o meu esposo foi batizado em línguas, e ali eu perdi completamente a noção. Eu sei que eu só sentia um cheiro de um perfume maravilhoso. Um perfume maravilhoso. Eu senti aquele cheiro de perfume. Aquele perfume, um perfume diferente. Eu não sei como explicar o cheiro do perfume. Que era um perfume maravilhoso. E sim, literalmente um perfume que vem dos céus. E ali o meu esposo foi e parece que o meu corpo, eu senti o meu corpo saindo de mim. Parece que eu tava subindo. E aquela presença foi tão grande, tão boa aquela presença, mas eu com muita dor de cabeça mesmo. E o pastor terminou de orar e eu falo que parece que eu tive um arrebatamento, porque foi assim muito forte. Meu esposo em ministério e continuava em ministério e foi assim, foi algo tremendo, sabe? Uma experiência que sabe que não tem como explicar, dar muito detalhe, porque foi algo muito especial, muito diferente. Não tem o que explicar, não tem como dar detalhe de algo, só sentindo. E ali, quando o pastor foi embora e tudo, minha mãe chegou com a minha menina e o meu esposo foi, tomou banho e tudo, fez janta, arrumou a janta, fez uma sopinha para me dar e tudo. Eu falei para ele que eu não queria. E eu brinco com ele até, brinco com todo mundo, que para me derrubar, para saber que eu tô ruim mesmo, é eu ficar sem comer. Eu não fico sem comer. Eu posso estar ruim, eu posso estar batido, igual essa semana eu sofri, tava com dengue,
estava com dor, mas eu não deixo de comer. Eu não deixo de comer. E nesse dia eu não quis comer. Não quis comer, eu não comi. E ele falou assim, vamos jantar. E nesse momento, quando ele falou, vamos jantar, ele falou, vamos tomar um banho. Eu falei, não, eu já tomei banho hoje, eu não suei, fiquei só deitado, porque eu só fiquei deitado. Eu não conseguia nem abrir o olho, eu não conseguia me mexer. Numa posição eu deitei, numa posição eu ficava. E se eu mexesse, minha cabeça doía mais ainda. E ali eu peguei e fiquei. E aí, quando eu comecei a ter umas alucinações, eu comecei a delirar. E eu comecei a falar para ele que eu estava indo embora, que era para ele chamar minha mãe, que já tinha chegado a minha hora, que eu ia embora, que eu ia embora. E ele começou a ficar desesperado. E a minha menina aqui, ele ligou para minha mãe subiu correndo aqui para casa. E eu lembro da minha mãe ter entrado no quarto e ter me gritado, mas eu já estava muito longe, sabe? Eu estava assim, praticamente em outra dimensão, estava muito longe, eu não consegui. E daí eu apaguei. Eu tive uma convulsão, eu convulsionei e eu apaguei. E aí eles chamaram o SAMU e tudo, o SAMU me levou para o hospital. Quando eu acordei por si, eu já estava fazendo uma ressonância. E lá o médico avaliou e tudo, ligou para o meu médico. E meu médico falou assim que não era para falar nada para ninguém, mas era para eles me trazer pela ambulância. E eu estava aqui em Três Corações, meu médico é de Varginha, e eu tinha que ir para uma ambulância. E ali procura ambulância de lá, procura de cá, o plano não cobria, procura isso, aquilo, e nada. Bombeiro não levava, SAMU não levava, era só no particular, e o preço muito alto, era 2.000, e todo mundo falando, mas Deus é tão maravilhoso, porque quando a gente é fiel ao Senhor, quando a gente tem uma vida com o Senhor cuida da gente. O Senhor cuida de todos os teus filhos, né? Todos os teus filhos. E o Senhor cuidou, que o Senhor preparou uma pessoa com ambulância, com enfermeira, tudo para me levar. Aí no domingo, isso foi de um sábado para domingo, no domingo cedinho, eles me levaram para Varginha, na ambulância. E quando chegou lá, o meu médico falou, o líquido da minha cabeça vazou tudo para fora da placa, todinho. E se eu me mexesse, se aquele líquido começasse a vazar, e se eu me mexesse, eu podia ficar tetraplégica. Por isso que eu tinha que ir na ambulância e deitada. Porque se houvesse algum movimento, eu podia ficar tetraplégica. E ali eu comecei, né? Aquela dor de cabeça que não passava, comecei a tomar morfina. E dali, quando foi mais à tarde, no domingo, a minha pressão começou a cair. Eu fui pro CTI, porque se eu não fosse pro CTI, poderia me dar uma convulsão, e se me desse outra convulsão, eu não conseguia me operar, porque ia ter que abrir de novo a cabeça. Só que nesse momento eu estava tomando um anticoagulante, então eu tinha que esperar 24 horas para depois eu operar, por causa do anticoagulante, senão sangraria muito. E ali foi o momento que eu fui para o CTI. Aí começou um outro tratar do Senhor, o tratar mais doloroso, que foi quando imagine a gente, mulheres, né? Mulheres menstruadas, e vi uma pessoa ter que colocar uma sonda em você. Uma pessoa começar a te limpar. Uma pessoa te dar banho no leito. Tanto mulher quanto homem. Então, assim, foi um tratar diferente. Foi um momento que começou a me doer muito. Muito mesmo. Porque não é fácil a gente estar. E ali era meio você e o seu marido só, mas você já estava acostumada com ele, né? Aí de repente... Acostumada só com ele, acostumada assim com as minhas irmãs, que no comecinho me ajudaram a me dar banho, uma das minhas irmãs, sabe? Minha mãe. Então, assim, você tem que acostumar com uma outra pessoa dentro do CTI. Eu até lembro que veio o rapaz, um enfermeiro, ele falou, oi, Aline, eu sou o Rafael, eu sou enfermeiro-chefe, vou passar sonda em você. Eu falei, não vai, não. Não pode arrumar uma enfermeira, não? Oh, meu Deus. E ali ele foi, arrumou uma enfermeira, ela veio, passou a sonda. E ali na segunda-feira eu voltei, entrei pro centro cirúrgico de novo, novamente. Eu estava com os olhos aqui todo machucado, porque eu já tinha debatido muito na outra cirurgia. Isso em menos de uma semana, né? E voltei pro centro cirúrgico, abri a cabeça de novo. Mas graças a Deus essa outra cirurgia foi mais tranquila, sabe? Não tive nada, não tive convulsão, não tive morte cerebral. Foi mais tranquila, consegui fazer a placa, tudo certinho, só que eu comecei a ficar com um dreno na cabeça e um dreno na espinha. Por quê? O dreno na espinha,
drenava o líquido da cabeça. Então eu tinha um dreno na minha espinha, bem aonde a gente toma hack, quando precisa fazer aquele exame de na coluna espinhal mesmo, para poder ver se a pessoa tem isso, na medula, isso. Eu ficava com um dreno ali. E eu tive que ficar somente de um jeito, numa posição de 30 graus, deitada a 30 graus. Eu não poderia mais levantar nem nada, não se movimentar. E esse processo foi um processo de 22 dias no hospital. Deitado. Bastante tempo deitado. E assim, tudo aí foi tratar realmente do Senhor para me quebrar mesmo. Aí acabou de quebrar tudo. Aí acabou, como se diz, escangalhar tudo. Porque ali, literalmente, eu necessitava de uma pessoa para me dar um copo de água. Eu precisava de uma pessoa para ficar comigo 24 horas para pôr comida na minha boca. Porque não tinha como. Não tinha jeito de eu levantar, eu não podia fazer movimento nenhum. E dessa daí que houve um processo que eu falo assim, meu Deus, como nós não valemos nada. E foi quando me deu uma vontade de evacuar e eu não podia levantar e eu tinha que fazer na fralda. E quando eu fiz, e a enfermeira falava assim, pode fazer. Eu falava assim, não, eu quero ir no banheiro. Ela falou, eu não posso levar você no banheiro, você não pode levantar. E ela falou, pode fazer. E aquilo eu não aguentei, eu tive que fazer na fralda. E ali eu fazia e chorava. Porque eu falava assim, como que a gente é podre, como que a gente é pobre, como que a gente é, assim, miserável. A gente não vale nada. E naquele momento que eu me achava, que eu era tal, que eu era boa, que só eu fazia, que eu era fazer tudo, que eu fazia 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, naquele momento eu não fazia nada. Eu dependia de alguém para limpar a minha bunda. E ali foi, assim, muito triste. Foi, assim, é um momento que a gente para e pensa, fala assim, Senhor, que processo. Conta da nossa pequenez. Que a gente se dá conta de quem a gente é, sabe? Que a gente dá conta de como que quando uma pessoa faz algo pra gente, a gente tem que ser grato a outra pessoa. Que seja um ato simples, mas a gente tem que ter gratidão pelo outro. A gente tem que agradecer. Aí naquele momento que a gente vê que as coisas não é do nosso jeito, mas do jeito das pessoas, da forma dela. E ela ali, rindo, conversando comigo, falando pra mim, não chora. Hoje eu tô limpando aqui você, mas daqui um dia eu vou limpar a bundinha do Henrique, que ela estava grávida, sabe? E aquele cheiro, ela nem tá cheirando ruim, e eu vendo aquele cheiro horrível, aquele cheiro, assim, terrível, sabe? Então a gente vê que a gente é totalmente dependente das pessoas. A gente depende do motorista de ônibus para levar a gente a algum lugar. A gente depende do enfermeiro. A gente depende do médico. A gente depende de um padeiro para fazer o pão para a gente alimentar. A gente depende das pessoas que muitas vezes a gente vai no mercado, não tem as coisas. Isso comigo ainda tem muito a trabalhar comigo. A gente vai no mercado, a gente fala, nossa, mas ninguém põe nada. Ah, essas pessoas estão repondo agora. Por que não muda o jeito de repor mercadoria? Ah, porque não tem isso no mercado. Mas a gente depende do mercado, a gente depende das pessoas que ficam ali trabalhando para repor as mercadorias para a gente comprar. A gente é totalmente dependente um do outro. Só que a gente não consegue perceber isso. Por quê? Porque o orgulho da gente está tão grande, o ego da gente está tão grande, o eu da gente é tão grande, que a gente não consegue perceber isso. E é nesses momentos que a gente consegue perceber. E ali foi 22 dias. Mas você sabe que isso daí só acontece com uma pessoa que quer caminhar com Jesus com o coração sincero. Sim. Porque se a gente quer caminhar com Jesus de qualquer jeito, na petulância do nosso coração, Deus vai te deixar seguir caminhando como se você tivesse, mas na verdade você não está. Sim. É um grande perigo quando a gente quer acionar a versão salvadora de Jesus, mas não quer acionar a porção Senhor. A gente só quer Ele como Salvador, mas não como Senhor. Quando a gente finalmente decide, entende que é preciso haver um senhorio, a gente começa a se entregar. Quando a gente se entrega e é sincero e é de coração, o Senhor começa a nos comunicar as coisas ocultas que habitam no nosso coração. Sim. Então Ele começa
tem que ser através da dor, porque geralmente o que nós temos guardado são pecados, são características, são tipo uma petulância dessa, um orgulho desse, ainda que de forma involuntária e inconsciente, precisava ser purificado. O Senhor precisava te revelar tudo isso e com você Ele decidiu ser assim. Sim. Cada uma de nós, Deus vai revelar a porção daquilo que a gente precisa, porque Ele tem a intenção de ativar em nós a parte saudável de Maria e a parte saudável de Marta, né? Nós estamos aqui, ó, com 1h29 já de live, nós vamos precisar começar a finalizar, porque senão depois vai dar uma vigília isso daqui. Então, vamos comentários que o pessoal colocou aqui. Deixa eu acompanhar aqui. A Fernanda da Silva escreveu muito forte. Nossa, é Céu. É uma moça de blusa laranja. Eu acho que o perfil dela deve ser profissional. Céu 11679. Eu não sei ver por nome. Você não consegue identificar, né, Aline? Sabe que não é Célia, não? É Célia. É a minha cunhada Célia. Pode ser. Se você acha que eu vou confiar que é. Ela escreveu que Deus é bom o tempo todo. Depois a Luana escreveu que o orgulho foi quebrado ali naquela hora desse evento que você falou do CTI lá. A Fernanda escreveu que a Aline hoje é uma mulher transformada e cheia do Espírito Santo. Glória a Jesus. A Lud escreveu. A Lud mandou coraçãozinho para nós. Escreveu que nós somos lindas. Obrigada. E, glória a Deus. É Célia. É Célia mesmo. A Ingrid me ajudou aqui. É a Célia, sua cunhada mesmo. Sim. Amiga, para a gente finalizar, eu vou te fazer 2 perguntas para você responder para mim de forma curta. O máximo abreviado possível. Aline, se você pudesse definir em 2, 3 linhas no seu relacionamento com Deus, o que mudou da água para o vinho? O que era antes e agora não é mais? O que não era e agora é? O que não era mais era a parte de me achar, né? Que tudo é eu, a minha vontade sempre prevalece. É só eu que sou boa, só eu que sei fazer. Isso tudo mudou na minha vida, porque os outros faz melhor do que eu. E é como se fosse um alargar, como literalmente eu fui um vaso. Um vaso, eu sempre me refiro a isso, que eu fui um vaso quebrado que o Senhor começou ali a moldar, a todo tempo, a todo momento, e moldando de forma assim que eu sempre falo que nesse momento eu só lembrava de uma frase. Deus, mais uma vez, segura em minhas mãos. Minha alma aflita pede sua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a construir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Porque eu percebi, eu reconheci, sem Deus eu não sou nada. Eu não vou fazer nada na força do meu braço. Eu não vou fazer nada por mim mesmo. Nada vai ser só por mim, mas sim por Jesus. Vai ser tudo por Ele. Vai ser da forma dele, do jeito dele. Porque se Ele tivesse me dado alguma outra enfermidade, às vezes não tivesse me parado como me parou. E não tivesse me feito enxergar aquilo que eu enxerguei. A quebrar. Ele certo de trabalhar com cada filho. Ele pode ter 10, 12, 15, 200. Ele vai saber a forma certa de lidar com cada um deles, né, Aline? E em relação às pessoas, nos seus relacionamentos, na sua família, nos seus amigos, no pessoal da sua igreja, qual foi a mudança principal sua em relação às pessoas? Em relação às pessoas, comecei a olhar as pessoas de outra forma. Porque eu olhava muito a forma minha, o meu jeito. E cada um tem o seu jeito. Então eu aprendi a reconhecer e a observar o jeito de cada um deles. Porque é uma forma assim de eu não enxergar fisicamente, mas eu comecei a enxergar as pessoas interiormente. Eu comecei a enxergar as pessoas do lado de dentro, não do lado de fora. Eu tenho aprendido
contido a enxergar as pessoas não com olhar de julgamento, mas sim com olhar de misericórdia. É assim que eu tenho aprendido a todo dia. Eu peço ao Senhor, Senhor, me ajuda a olhar as pessoas com um olhar interior, não exterior. Porque exteriormente eu não vou conseguir enxergar as pessoas, mas interiormente eu vou enxergar. E eu interiormente eu posso ver muito mais além daquilo que eu poderia ver exteriormente. É verdade. Vivei uma frase assim, ó, tem pessoas que são tão cegas que tudo que conseguem ver é o que os olhos alcançam. Sim. Os olhos externos são os olhos mais pobres. A nobreza do olhar está do lado de dentro. Só se enxerga de verdade com os olhos de dentro. Aline, a gente pode ver que tem uma frase também que diz assim, eu gosto muito dela. Ela diz assim, ó, o inteligente aprende com os próprios erros. O Sim. sábio aprende com o erro dos outros. Dos outros. E nós nos disponibilizamos para trazer essa live, para juntar todo esse conteúdo, porque talvez alguma Marta que esteja nos assistindo, que esteja passando por situação semelhante à sua, ou que esteja no nível dela de cegueira diante da vida, mesmo que em outros contextos, ela não precisa experimentar do fundo do poço para desenvolver um coração humilde, um coração temente, um coração que agrada e que honra o Senhor, né? Então, se cada um souber aprender com o erro do outro, não precisa passar a duras penas para ter aquele coração que agrada a Deus. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Então, o nosso desejo nessa noite é que ao ouvir tudo que você que está aqui com a gente, que vai assistir depois, possa fazer, é ajustar o teu coração diante do Senhor. É chamar a sua alma, a sua Marta, para um ajuste e ver o que da Marta precisa ficar e o que da Marta precisa ir. Fazer a mesma coisa com a sua Maria e finalmente viver mesmo uma vida que agrada o Senhor. Uma vida muito mais do lado de dentro do que do lado de fora, porque é possível caminhar com Jesus sem saber que se está com Ele. É possível fazer aquilo que aconteceu com Jó. Jó só depois do estrago falou, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu não sei qual é o estado da tua comunhão com Deus hoje. Se você tem experiências profundas, se você tem libertações profundas, ou se você ainda está vivendo com o Senhor no superficial. Você pode medir isso pelo tempo que você passa sós com Ele, Sim. pelo seu tempo de oração, de bom testemunho diante das pessoas, pelos frutos, né? É impossível conhecer Jesus e não passar isso para frente. Aline, quero te agradecer então por ter vindo. Eu que te agradeço. Obrigado pela tua nobreza, obrigado por fazer da tua história um testemunho. Quem aí gostou do testemunho da Aline? Eu não tenho foguinho aqui. Se eu tivesse o foguinho aqui, eu teria subido quase que a live desse foguinho. Quem aí achou bom, dá um sinal para nós com o foguinho do Instagram. E essa frase que você trouxe de Jó foi algo que eu deixei comigo, né? Eu aprendi isso. Hoje eu tenho visto, depois dessa última cirurgia, que tudo isso aconteceu, eu aprendi a ver Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Se Ele vai fazer, Ele é Deus. Se Ele não vai fazer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus de todas as formas, né? Amém. Então, assim, é isso que eu trouxe pra mim, sabe? Essa é aquilo que eu trouxe pra dentro de mim. É essa frase que eu deixo sempre gravado no meu coração. Se vai voltar a visão, para os olhos do médico é impossível. Aos olhos de Deus não é possível. Mas se for, eu falo, se for para Ele tirar eu da presença, se for para eu não estar na presença dEle com a visão, que deixe do jeito que tá. Porque é melhor eu estar com Ele, né? Sem a visão, mas eu estando com Ele, né? Em nome de Jesus. Amém. Aqui, quero agradecer os seus convidados que vieram. Que povo lindo, seu povo. Amei ver cada um deles. Eu quero explicar para vocês que talvez eles não saibam como funciona o Instagram. Aqui, você que está no perfil da Aline, em cima do nome dela, do lado tem uma setinha assim virada para baixo. Se você clicar ali, você vai conhecer
o meu perfil no Instagram. Para mim vai ser um prazer receber você ali. E do mesmo modo, você que está aqui pelo meu perfil no Instagram, se quiser conhecer a Aline melhor, pode apertar aquela setinha e passar a seguir a Aline também. Obrigado vocês por terem ficado. Obrigado os que vão assistir depois, os que vão compartilhar. Vocês podem ficar à vontade para deixar um comentário aqui no YouTube, para deixar um comentário aqui no feed, que eu já vou baixar a live para o feed. Esse mês foi um mês de 4 lives feitas, sempre às quartas-feiras, às 9 da noite. Estão todas aqui no meu perfil no Instagram e também no canal no YouTube, que se chama Marcela Costa. Se você quiser conhecer, vai ser um prazer receber você lá também. Se inscreva, ative o sininho, que sempre que tiver alguma live, o YouTube vai te notificar para você conhecer. Gente, obrigada por tudo. Estamos avançados na hora. Obrigada, Marcela. Cada segundo. Aline, você é maravilhosa. Você que é maravilhosa. Obrigada, viu? Beijão pra você. Beijo para cada um de vocês. Tchau, gente.